Olá pessoal, bem-vindos ao canal Matemática aqui. Então, para você que é meu aluno de Matemática 1, o vídeo de hoje é referente aos temas que temos estudado agora nesse segundo bimestre, especificamente sobre funções afim. Então, o exercício que nós vamos resolver é o exercício 16 da página 82. Ele dá, então, uma função afim, f de x igual a x mais b, e dois pontos que pertence ao gráfico dessa função e pede então que você determine os coeficientes a e b, ok? A gente pode fazer isso sem necessariamente fazer o desenho do gráfico, mas a gente vai optar por fazer para facilitar esse até entendimento geométrico da questão, tá bom? É isso. Eu vou pedir aqui que, se você não for inscrito no canal, se possível se inscreva e ative as notificações para você ficar ciente sempre dos vídeos que temos publicado. Você que porventura não for meu aluno, também não há problema nenhum em acompanhar esse vídeo ou os outros, porque o enunciado da questão está aí e essa dúvida pode ser sua em algum exercício similar ou parecido que você tenha estudado, ou esteja estudando, ou tenha tentado resolver e não tenha dado conta. E aí eu ainda insisto que, se você tiver alguma dúvida, alguma questão, pode usar aqui a conversa aqui embaixo no YouTube, deixar suas dúvidas, suas perguntas, que sempre, na medida do possível, a gente publica vídeos tentando atender aos ouvintes do canal, tá bom? Então, sem mais, bora começar. Bom, você pode ver, tá aqui o enunciado, tá bom? Para os meus alunos, como eu falei, isto é a questão da página 82, então vou inclusive reforçar, tá bom? Página 82 de seu livro didático, tá bom? E então, obtém em cada caso a função f de x igual a x mais b, cuja reta, que é o seu gráfico, passa pelos pontos, aí tem A, menos 1 e 1, 2 e 0, e tem B, 3 e 0, 0 e 4, ok? Sugestão: sempre que você puder, pause o vídeo antes de acompanhar a solução, para pensar a respeito, criar a dúvida. Talvez pode ser que você nem tenha dúvida, então evita até de perder o tempo, né, nesse sentido de ver um vídeo que é irrelevante, mas você pode acompanhar outros aqui que certamente vão suprir alguma dúvida sua, tá bom? E na matemática, assim como andar de bicicleta, você só aprende errando. Então, se você só me acompanha aqui resolvendo, sem apresentar a sua dificuldade, você dificilmente vai aprender, ou vai ter uma quantidade de aprendizado menor do que quem tentou e errou, porque a pessoa que tenta e erra, a hora que eu passo pelo ponto onde ela errou, ela identifica o erro e fala: olha, eu não devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, que eu teria acertado a questão, entendeu? Então, por isso que a gente sempre fala, pense a respeito, tenta resolver antes de acompanhar a solução. Então, você certamente já pensou. Então, nós temos uma função desse tipo, f de x igual a x mais b, ok? E foi dado as informações do seguinte: vou chamar de A o ponto que tem coordenadas menos 1 e 1, e o ponto B que tem coordenadas 2 e 0, ambos pertencem ao gráfico da nossa função, ok? Eles pertencem ao gráfico dessa nossa funçãozinha. Então, quer dizer, quando você montar o gráfico dessa função, que é uma reta, ele necessariamente vai passar pelos pontos menos 1 e 1, 2 e 0, ok? Então, a gente vai fazer o esboço do gráfico aqui. Por quê? Mesmo sem conhecer a função, nós sabemos que, então, gráfico de funções afins são retas. E dois pontos distintos, né, por dois pontos distintos, passa uma única reta. Então, dito de outra maneira, existe uma única reta que passa por esses dois pontos A e B, ok? Então, quando a gente exibir essa reta, já vai ser o gráfico da função, e aí a gente pode usar isso para ajudar a modelar o problema, embora você pudesse muito bem resolver sem falar do gráfico, tá bom? Então, vamos aqui pegar a nossa reguinha para poder fazer o nosso plano, ok? Então, vamos imaginar que aqui nós temos o eixo X, e agora desenhar o eixo Y. Pronto, vamos imaginar que aqui então eixo Y, os dois eixos ortogonais, ok? Tá lá. Então, eixo X, eixo Y, ok? O ponto A tem coordenadas menos 1 e 1. Então, eu vou usar nesses quadradinhos meus aqui. A cada dois quadradinhos, eu vou considerar uma unidade para o gráfico não ficar muito espremidinho. Então, aqui é
menos 1, aqui é o 0. Consequentemente, aqui é o 1, mais 2 unidades, aqui é o 2. No eixo y, a gente só vai usar o 1, né? Então, 2 unidadezinhas, aqui nós temos 1. O ponto A, então, tem coordenadas menos 1 e 1, está aqui o A. E o B tem coordenadas 2 e 0, então ele está sobre o eixo x, ok? A reta, então, eu vou desenhar essa reta de amarelo, vou de novo pegar a régua, vamos tentar aqui, na medida do possível, unir esses pontos A e B. Mais um pouquinho. Quase lá. Pronto, está satisfatório. Pronto. Então, a reta que nós estamos procurando, né, os coeficientes descrevem essa reta. Essa aqui, então, é o gráfico. Vou até aproximar de novo. A nossa função, então, y ou f de x, tanto faz, igual a x mais b. Qual a informação que nós temos? Que quando o x é menos 1, o y tem que ser 1. Então, 1, que é do y, é igual a vezes menos 1 mais b. Quando o x é 2, o y precisa ser 0. Então, 2 é igual a 0, né? É igual a vezes 2 mais b. A gente tem, na verdade, um sisteminha, ok? Qual é o sistema, então? Menos a mais b igual a 1 e 2a mais b igual a 0. E aí, você pode, então, resolver do jeito que você preferir esse sistema. Vou resolver substituindo, certo? Então, por exemplo, da segunda equação, nós temos que b vale menos 2a. Se a gente pega menos 2a e substitui nessa primeira, o que a gente tem? Menos a mais b, que vale menos 2a, isso é 1. Então, menos 3a é 1, portanto, a é menos 1/3, ok? Quanto vai valer o b, então? O b é menos 2 vezes menos 1/3. Então, 2/3, ok? Então, viu que a gente não precisava momento algum do gráfico. Isso aqui foi só para ajudar a gente. Então, portanto, qual é a função? F de x é ax, então, menos x sobre 3, mais o b. 2, o 3 ficou muito feio. 2/3, ok? Então, temos aqui o gráfico da função f. O exercício b é inteiramente análogo, então eu vou deixar como exercício para vocês pensarem um pouquinho. Aqui o que a gente tem de informação é que quando x é 0, você tem o b, onde, ou seja, o coeficiente linear da nossa função, que é onde a função corta o eixo y. Esse bzinho aqui, esse é o ponto aqui no nosso gráfico, por exemplo, onde ela passa no eixo y. Então, de cara você sabe que o b, nesse item b, nesse coeficientezinho b, vale 4. E aí você só precisa, então, usar aqui, então, 3 vezes a mais 4 é 0, e aí você descobre o a e resolveu o problema, tá bom? Mas isso fica para vocês pensarem. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se gostaram, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, lembra de deixar o seu like e, se possível, ajude o canal compartilhando o vídeo. Nós voltaremos em breve com novos vídeos. Muito obrigado.